Bem, hoje nós vamos falar de um tema que o Senhor colocou no meu coração essa semana. Enquanto eu estudava para o concílio, o Senhor colocou esse tema no meu coração, a missão dele para a humanidade, para nós. A gente vai então hoje falar um pouco sobre isso ali em Gênesis capítulo 1 e um pouquinho do capítulo 2. Então já abra sua Bíblia em Gênesis capítulo de número 1, a gente vai ler ali a partir do versículo de número 26, a gente vai ler alguns versículos para a gente entender qual o plano, qual o propósito de Deus para as nossas vidas. Então, Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo de número 26, texto muito conhecido, é o texto da criação, da formação do homem e da mulher e de tudo que Deus fez. Diz assim a partir do versículo 26, e Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim, Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja. E Deus disse ainda: eis que lhe tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso servirá de alimento para vocês e para todos os animais da terra. Todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. Deus viu tudo o que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Agora pula comigo lá para o versículo de número 8 de Gênesis capítulo 2. Diz assim, no versículo 7, na verdade, diz assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E um rio saía do Éden para regar o jardim, e de lá se dividia, repartindo-se em 4 braços. Pula para o versículo 15 e diz: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer você certamente morrerá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e o levou até ele. E o homem disse: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Amém? Então é um texto bem conhecido por todos nós,
O texto que fala da criação de Deus, do início de todas as coisas. E como de costume, eu quero explicar um pouco do contexto histórico desse texto. Quem está escrevendo é Moisés, e ele está escrevendo para o povo que saiu do Egito, para aquele povo que tinha ficado cerca de 400 anos cativo do Egito. E aí Moisés ele está escrevendo esse registro para deixar para esse povo que estava prestes a entrar na terra prometida. Por que Moisés estava escrevendo isso? Porque o povo judeu, o povo que descendeu de Abraão, por ter ficado 400 anos ali no Egito, sob o domínio de Faraó, eles acabaram se relacionando com a cultura do Egito. Uma cultura que era politeísta, ou seja, uma cultura que acreditava em vários deuses. E essa cultura acreditava então que o sol era um tipo de Deus, que os animais eram outro tipo de Deus, tinham vários costumes. E aí Moisés ele está escrevendo Gênesis para mostrar que o Deus de Israel, na verdade, foi o Deus que criou todas as coisas. Foi o Deus que criou o sol, a lua e tudo mais. Então Moisés ele está querendo desmistificar a mente desse povo e transformar a cosmovisão daquele povo que ficou durante 400 anos debaixo de um regime que tinha vários outros deuses. Na cultura da época também, era comum que os sacerdotes dos outros deuses, ao construir um templo, colocasse uma imagem do Deus naquele templo. Então, os sacerdotes, por um exemplo, se fosse construir essa igreja, construir um templo aqui, no final da construção, esse sacerdote iria fazer uma imagem do Deus daquele templo, iria colocar no meio daquele templo. Era um costume comum da época. E isso faz todo sentido para a gente entender o porquê que Moisés está falando que nós somos a imagem e semelhança de Deus que foi colocado no jardim do Éden. Então essa cosmovisão do Antigo da cultura da época, ela abre muito a nossa mente e nos faz entender quem realmente nós somos em Deus. Então, baseado nisso, a partir do versículo 26, eu quero falar sobre o propósito eterno do homem. Eu vou pedir a Fran que passe aí para mim o slide até chegar. Aí, agora eu consigo controlar aqui. Obrigado, Fran. Diz assim, então, logo no início: e Deus disse, façamos o ser humano a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esse início de versículo, ele já diz muita coisa sobre o propósito do homem. A primeira coisa é que Deus ele está ali, como a gente bem sabe, criando todas as coisas. Aqui ele está no 6º dia. Ele já criou as aves, os répteis, ele já criou o sol, ele já separou as águas. O mundo está pronto e falta só a criação do homem. E Deus ele usa essa palavra, façamos, simbolizando que Deus não estava sozinho. Não era uma única pessoa, mas era a Trindade em colaboração. Era o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo em colaboração, trabalhando para construir a obra que nós fazemos parte hoje. Então Deus, antes de todas as coisas, ele estava se relacionando entre si. O Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionando entre ele. Então, quando a gente pensa em eternidade, eternidade é algo que não tem começo e nem fim, é algo que sempre existiu. E a única coisa que nós temos menção na Bíblia que Deus fazia na eternidade era se relacionar. E por isso o propósito do homem começa em se relacionar com Deus. Deus criou o ser humano para um relacionamento pessoal com Ele. O nosso propósito sempre foi e sempre será se relacionar com o nosso Criador. Por isso Deus criou Adão e Eva e colocou ali no jardim do Éden para se relacionar com eles. Para no virar do dia, como a Bíblia diz, visitar esse homem e essa mulher e se relacionar com ele. Mas nós lemos também que a Bíblia diz que Deus nos fez
conforme a imagem dele, conforme a semelhança dele. E isso é o que nos diferencia das outras coisas criadas por Deus. Um animal, um cachorro não é a imagem e semelhança de Deus. Um boi, uma vaca não é a imagem e semelhança de Deus. Só o ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque Deus, ele comunicou, ele transmitiu algo para o ser humano que ele não transmitiu para essas outras criaturas que ele mesmo fez. Então, esse texto mostra para nós o quanto Deus ele foi especial conosco ao nos fazer a sua imagem e semelhança. Você ser imagem e semelhança de Deus significa que você tem capacidade para amar, significa que você tem capacidade para pensar e tomar decisões. Sabe, é isso que a Bíblia está falando de ser imagem e semelhança de Deus, que nós somos um ser racional, um ser relacional, assim como o nosso Deus é. Os animais não têm essas características, as plantas não têm essas características, só o ser humano tem. Aquilo que a teologia vai chamar de os atributos comunicáveis de Deus, aqueles atributos que Deus comunicou em parte ao ser humano. Nós somos santos porque Deus é santo, nós amamos porque Ele ama, nós somos amorosos porque Ele é o amor. Então tudo isso é porque nós somos imagem e semelhança de Deus. E isso é o ser humano. Tanto aquele que não tem Cristo, ele ainda ama, ele ainda é respeitoso, ele ainda é racional. Então Deus fez o ser humano assim, a imagem e semelhança dele. E ele continuou, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano para a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Irmãos, aqui a gente entende a profundidade daquilo que Deus estava pensando quando fez a humanidade. Lembra-se do que eu disse no início. A cultura da época de Moisés era que quando um templo era construído para um certo Deus, se colocasse lá uma imagem desse Deus. E essa imagem no hebraico, a palavra é tselem. É a mesma palavra que Moisés está usando para a imagem aqui referente ao ser humano. Mas não é que nós somos o próprio Deus, mas é que o nosso Deus, em vez de fazer uma estátua de pedra, ele colocou o homem e a mulher para representar ele diante da criação. O Éden, ele é o primeiro templo de Deus. Deus está começando a humanidade e diante da terra criada, ele coloca um jardim, o jardim do Éden, o primeiro templo de Deus, e o primeiro sacerdote é Adão. Então aqui a Bíblia está falando que Deus criou o ser humano para ser uma representação da autoridade de Deus na terra, e nesse contexto, no jardim. Então, quando a Bíblia está falando para Adão ter domínio, essa palavra significa literalmente isso, ser uma autoridade representativa de quem Deus é. Então, Adão, ele recebeu isso de Deus, a humanidade recebeu isso de Deus, de representá-lo aonde estiver. E o mesmo acontece com nós hoje, só que hoje por meio de Cristo. Nós somos embaixadores de Cristo nessa terra. Nós somos o corpo de Cristo nessa terra. Nós somos transformados pelo Espírito dia após dia na imagem de Cristo. É o que a Bíblia diz. O propósito continua o mesmo. Naquilo que Adão falhou, Cristo foi bem sucedido. E hoje Ele nos dá a mesma função. Que sejamos autoridades representativas dEle aqui na terra. Esse é o nosso propósito, se relacionar com Deus e ser uma imagem e semelhança de Deus na terra, representá-lo na terra. As pessoas olharem para nós e enxergarem Cristo, como Paulo pôde dizer que nós também possamos, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E aqui Moisés destaca no versículo 27 que Deus criou o homem e a mulher, e ele coloca isso aqui intencional,
mostrando que o homem e a mulher, eles são iguais em dignidade diante de Deus. Um não é mais importante do que o outro diante de Deus. Os dois foram criados por Deus. Os dois são iguais em dignidade diante de Deus, mesmo tendo funções diferentes, que a gente vai ver mais à frente. Mas Moisés está mostrando que o homem e a mulher, o ser humano, ele é igual diante de Deus em dignidade. Não há mais valor em um do que em outro. Fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E o versículo 28 vai dizer que o Senhor nos abençoou. O Senhor disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra, sujeitem-na e tenham domínio sobre elas. Ser fecundo, Deus estava dando ao homem e à mulher a dádiva, a bênção de gerar vida, de gerar uma outra vida. Isso é uma dádiva que Deus deu à sua criação. Então Deus estava chamando o homem e a mulher para gerarem vida. E hoje nós podemos aplicar tanto como vida física, mas como vida espiritual. Fomos chamados por Cristo para gerarmos vidas em lugares que estão mortos, para sermos luz em lugares que estão em trevas. Esse é o chamado de Deus para o homem e para a mulher. E não para por aí, ele diz: multipliquem-se. Ou seja, essa palavra ela quer trazer o entendimento de continuidade, de expansão, de não parar em nós, daquilo que Deus nos confiou, continuar através das nossas descendências, continuarmos espalhando imagem e semelhança do Deus vivo pela terra, por meio dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos bisnetos e por aí vai. E ele continua dizendo: encham a terra. E o sentido aqui não é encher de ter muitos filhos, mas agora é de organizar sociedade, de organizar cultura, de criar cultura. O homem foi chamado por Deus para criar cultura nessa terra, para organizar sociedades, organizar coisas boas. No passado a gente viu muito isso. Os primeiros filósofos eram cristãos. As escolas, as faculdades nasciam dos cristãos. As artes nasciam dos cristãos. Mas em algum momento da humanidade, Satanás levantou uma boca do inferno que falou que o cristão tem que ficar enfiado dentro de 4 paredes. E o cristão parou de ir para os outros lugares da sociedade. O cristão parou de ir para a arte. O cristão parou de ir para a mídia. O cristão parou de ir para a política e ficou só com a religião. Não, Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para influenciar todas as áreas da sociedade, sendo uma imagem e semelhança do Deus vivo. E Ele nos deu essa autoridade de representá-lo aqui nessa terra, diante dos seres que Ele criou. Então eu e você hoje, por meio de Cristo, temos essa autoridade de representar Deus no ambiente que Ele nos colocou. E não para por aí, fala para a gente sujeitar a terra. Traz a ideia de trazer a terra sob domínio, de ordenar. Ou seja, a terra e toda a criação foi criada muito boa, mas Deus confiou ao homem a oportunidade de poder contribuir com aquilo que Deus fez, criando a partir daquilo que já foi criado. O exemplo disso é o avanço tecnológico. Pega de Adão até hoje e vê o tanto de coisas boas que o homem conseguiu fazer com aquilo que Deus criou. O tanto que a medicina avançou. Tudo isso era parte do plano de Deus para a humanidade. Que a humanidade, por meio daquilo que Deus criou, conseguisse desenvolver a obra criada e usufruir da obra criada. E por fim, Deus diz: tem um domínio, que eu disse, representa liderança responsável e representativa, e não exploração. Ou seja, o homem e a mulher não foi chamada para explorar a terra num sentido ruim,
mas foi chamado para representar a Deus como uma liderança nessa terra. E é isso que a gente vê Jesus fazendo com os seus discípulos depois que ele parte. Ele diz para a gente ser imitadores dele, para a gente fazer o que ele fez. Ele ainda nos aconselha, ele fala, olha, me perseguiram e vão perseguir vocês. Mas ele também fala, me ouviram e vão ouvir vocês. Então o chamado de Deus continua o mesmo para nós, que a gente continue sendo imagem e semelhança do Deus que é vivo, amém? Versículo 29 continua. E Deus disse, eis que tenho dado todas as ervas que dão semente, se acham sobre a superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto, que dê semente, isso servirá de alimento para vocês. Todos os animais, todas as aves, tudo que rasteja, tudo que há vida, servirá de alimento, tudo que é verde lhe servirá de alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo que havia feito, e tudo era muito bom. Irmãos, quando chegou no 6º dia, e Deus olhou tudo criado, toda a terra, o Éden, o homem, a mulher, os animais, tudo aquilo vivendo em harmonia, tudo aquilo cumprindo o propósito para o que Deus os criou, Deus olhou e falou, isso é muito bom. Você é muito bom. A sua criação para Deus foi muito boa. Ele olhou para a obra criada e falou, isso é muito bom. Eu tenho prazer nisso que eu fiz. Essa é a expressão que Deus estava ali falando. Eu tenho prazer naquilo que eu criei. É muito bom. Eu imagino o Ademilton quando ele entrega lá um projeto, uma obra e vê aquilo realizado e ele olha e fala, isso é muito bom. Eu imagino a gente quando igreja, quando vê, né, pastor, a obra completa, chegar lá do outro lado da rua e olhar para a igreja e ver aquela beleza que a gente está vendo hoje no papel, nos slides, a gente vai ter essa sensação, é muito bom. Que coisa bela, que coisa bonita. Foi isso que Deus sentiu quando viu toda a criação em perfeita harmonia. Ele disse, isso é muito bom. E isso incluía a mim e a você, incluía a humanidade. Isso mostra o amor de Deus por nós desde o princípio. Então o propósito eterno do homem é, primeiramente, se relacionar com o Criador, se relacionar com Deus e ser uma representação do Deus vivo nessa terra por meio de Cristo Jesus. Eu e você representamos a Deus nessa terra por meio de Jesus. Então, quando você está no seu trabalho, quando você está na escola, quando você está num grupo de amigos, aonde você está, lembre-se disso, você está representando a Deus. Você está com essa autoridade que Deus te deu. Hoje, não mais só por sermos criaturas, porque Adão caiu e perdeu isso, mas Cristo resgatou e nós, que recebemos a Cristo, recebemos de novo esse poder de representar a Deus nessa terra. Então você que tem a Cristo, lembre-se disso, você está representando Deus nessa terra. As pessoas têm que olhar para você e para mim e enxergar Jesus. E enxergar o Deus vivo que ama a humanidade. Amém? Amém. Então, versículo 7, pula comigo, de Gênesis 2. E agora a gente vai falar sobre a missão que foi dada pelo Criador. Versículo 7 diz, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. Moisés está mostrando aqui, nesse versículo, a intencionalidade de Deus. Se você for ler o relato, você vai ver que Deus estava criando tudo pela palavra. Haja luz e houve luz. E ele ia dizendo e a coisa ia acontecendo. E na hora do homem, na hora de criar o homem, ele para. Ele não vai criar simplesmente num estalar de dedos, ele não vai criar simplesmente em uma ordem da sua palavra. Não, ele para.
A palavra aqui no original, yatsar, que está aí, dá esse sentido de modelar mesmo, de Deus parou, depois de ter criado tudo isso, e foi colocar aquilo que os teólogos vão chamar da joia, a coroa da sua criação, que é o ser humano. Ele parou e ele foi lá no pó da terra e pegou com as suas mãos e começou a modelar. Pensa Deus agora criando um bonequinho aí de barro, foi dando forma àquilo. Sabe, quem aqui é criança já brincou, já foi criança, já brincou com barro, já quis fazer algum formato lá. E é esse sentido que a Bíblia está falando que Deus fez com o ser humano. Ele pegou o barro e ele começou com as suas próprias mãos a dar forma, a modelar, a dar uma imagem para aquilo que ele estava fazendo. Essa palavra é a mesma palavra que se usa para um oleiro modelando um barro, como a gente vai ver lá em Jeremias, quando Jeremias, Deus manda ele na casa do oleiro e o oleiro está lá modelando aquele barro, fazendo um vaso bonito. É essa mesma palavra que Deus estava nos modelando no Éden. Ele estava caprichando na criação do homem, mostrando o amor, o cuidado desse Deus por nós. Isso traz a ideia de intencionalidade. Deus não apenas cria o homem, Ele o trabalha como alguém que faz uma obra de arte. Ele dedicou tempo na nossa criação. Ele dedicou amor, Ele dedicou carinho, Ele tinha um plano, Ele tinha um propósito. Você e eu não somos frutos do acaso. Você não é alguém que deu errado. Você não é alguém que não foi planejado. Deus planejou a sua existência. Amém? A missão dada pelo Criador. Continua, versículo 8. Diz o seguinte: e o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Como eu disse, isso aqui na teologia chama a teologia do jardim. Deus criou a terra e agora Ele está construindo um templo para Ele se relacionar com o homem. Esse primeiro templo é o Éden. Se você for ver na história da revelação, começa com o jardim, depois tem o tabernáculo com Moisés, depois o templo com Salomão, agora a igreja e no final uma nova cidade, a Nova Jerusalém. Deus, desde o início, desde o Éden, está trabalhando essa figura de um lugar onde Ele se relaciona com o seu povo. No Éden, no início de todas as coisas, esse lugar era o Éden. Diante da terra, Deus cria um jardim, coloca ali o homem. Para quê? Para guardar aquele lugar, para ser o sacerdote daquele lugar e para se relacionar com o Criador. E a gente vai ver isso mais profundo a partir de agora. Versículo 15, pula aí comigo, diz: o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Irmãos, nesse texto eu apanhei demais de Deus. Perceba o versículo 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Presta atenção que aqui tem uma informação muito importante. Nesse momento da história, a mulher ainda não havia sido criada. Se você voltar aos versículos atrás, Moisés, em Gênesis 1, ele conta a história da criação, coloca o homem e a mulher. Em Gênesis 2, ele meio que volta no tempo e começa a contar a mesma história de outra perspectiva. Então, no versículo 15 a 17, a mulher ainda não havia sido formada, só o homem. E Deus pegou o homem e colocou esse homem no jardim do Éden para o guardar e o cultivar. E aqui tem 3 propósitos de Deus para o homem. Agora eu vou falar com você, homem. Eu apanhei de Deus aqui, tá, irmãos? Minha mulher está ali, ela vai saber que eu apanhei. O que Deus pediu para o homem guardar? 3 coisas. Primeiro, lugar santo.
O Éden, como eu disse, era o templo da época. Era o lugar que Adão se relacionava com Deus. Adão era o sacerdote de Deus. O primeiro lugar que o homem tinha que guardar era o lugar de relacionamento dele com Deus, o templo, o lugar santo. Segundo lugar que ele tinha que guardar era a palavra de Deus, a revelação de Deus. Por quê? Porque Deus disse assim para Adão, chamou Adão e falou: Adão, tá vendo o Éden? Tem uma árvore ali no meio, você não pode comer, Adão. Eva não ouviu isso de Deus, só Adão. Então, Adão tinha a responsabilidade como sacerdote do templo e da sua família de guardar a palavra de Deus, a revelação de Deus. Não pode comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Terceira coisa, ele tinha que guardar a sua esposa. Porque depois disso, Deus vai formar Eva, vai entregar para Adão, e Satanás não vai tentar Adão primeiro, ele vai tentar Eva. Então Deus deu essa transmissão para o homem: guardar o lugar santo, guardar a sua esposa e guardar a palavra de Deus. Adão falhou nas três coisas. Satanás, muito esperto, viu tudo que Deus criou, viu tudo que Deus fez, viu a ordem de Deus para Adão, chegou em Eva e falou: Eva, é assim que Deus disse? Não pode comer da árvore? E Eva responde: não, Deus não disse assim, ele disse assim, assim, assado. Eva não estava criada aqui. Então, pensa comigo, raciocinamente. Da onde que Eva ouviu isso? Se ela não ouviu de Deus, ela ouviu de Adão, o marido, o homem do lar, o sacerdote do lar, o responsável por guardar a palavra no lar, comunicar a palavra, ensinar a palavra. Ele ensinou para Eva. Mas cadê Adão quando Eva está sendo tentada? O que Adão estava fazendo, senão zelando pelo jardim, templo, zelando pela esposa e zelando pela palavra? E piora, porque aí Satanás convence Eva de pegar a fruta, Eva pega e leva até Adão, e Eva convence Adão de comer com ela. Aqui Adão, ele é omisso. Ele tinha que ter virado para Eva e falado: não, Eva, como sacerdote do lar, ele tinha que ter falado: não, a palavra de Deus diz que não é assim. Deus nos deu uma ordem: não coma. Não vamos comer, Eva. Mas não, ele foi omisso. Ele deixou a mulher influenciá-lo. E aqui eu não estou de forma nenhuma culpando a mulher, não é isso. Eu estou mostrando que Deus, ele deu princípios e distinções para a sua obra criada, para o homem e para a mulher, e Adão foi omisso ali. Ele não guardou a palavra no seu lar, ele não guardou o templo que Deus confiou a ele, e ele não guardou a sua esposa. E aqui foi onde eu apanhei de Deus. E eu sei que muitos de nós estão apanhando também. Será que nós homens estamos guardando a palavra de Deus nos nossos lares? Será que nós homens estamos guardando a nossa esposa em nossos lares? Sabe por quê? Porque quando a voz de Adão, do sacerdote, se cala no jardim, o diabo conversa com a esposa. Sabe, homem, se a sua voz e a minha voz se calar dentro do lar, a voz profética de Deus, nós vamos abrir a brecha para o diabo conversar com as nossas esposas. Então, aqui há uma responsabilidade do homem criado por Deus, de ser o sacerdote do seu lar. Guardar a palavra, guardar a esposa e guardar o lugar de intimidade com Deus, o templo. Faz sentido para você? Então, que Deus possa nos ajudar nisso. E Deus continua, olha o versículo 18. Ele dá algo para o homem, para ajudar ele na missão. A comunhão estabelecida para a missão. Versículo 18 diz: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Irmãos, percebam uma coisa aqui comigo. É a primeira vez que antes da queda Deus fala que algo não é bom. Você já percebeu isso? Não tem pecado aqui ainda. Não tem queda do ser humano. É tudo santo, é tudo perfeito. Mas Deus olha e percebe: opa, tem algo aqui que não é bom. O quê?
que o homem esteja sozinho. Não é bom. Tem que casar, Lohan. Não é bom ficar sozinho. Entendeu? Brincadeiras à parte. Deus está vendo aquilo, então ele fala, olha, não é bom que o homem esteja só. E aí ele vai criar a mulher. E Deus aqui, Moisés aqui usa uma palavra que traz um sentido maravilhoso para a função da mulher. A palavra que Deus fala e que Moisés registra é a palavra Ezer Kenegdo, que significa Ezer, significa auxílio, ajuda, socorro. Sabe quando você está lendo Salmos que fala lá, o Senhor é o meu auxílio, o Senhor é o meu socorro? É a palavra Ezer. É a mesma palavra usada para a mulher. Sabe, a mulher ela foi criada com esse intuito de ser um socorro, de ser um auxílio, de ser um alento para o homem. E não para por aí, ela traz muito mais significado. A palavra kenegdo, que é a questão do semelhante, ela significa que ele quer corresponda, que esteja diante dele, que esteja face a face com ele. E essa expressão completa significa alguém que complete, confronte, fortaleça e caminhe ao lado. Depois dessa pregação, você nunca mais vai reclamar quando a sua mulher te confrontar em amor. Sabe, homem, é ou não é verdade que às vezes você vai lá e tem uma ideia muito ruim e a sua esposa te salva dessa ideia? É ou não é? Acontece diariamente. A gente, homem, eu vou usar o meu exemplo. Eu acabei de tirar a carteira. E eu trabalho lá em Ravenna, no seminário. E eu falei para a Luana assim, não, amor, vou pegar a BR de boa, eu sei dirigir. Ela virou para mim, só se você quiser morrer. E aquilo entrou na minha mente. E eu fiquei matutando aquilo. Pergunta se eu tenho coragem hoje de pegar o carro e ir para lá, para Ravenna. Nem se me pagar. Por quê? Porque o Ezer Kenegdo de Deus me confrontou, me auxiliou, me mostrou, você está errado, meu filho. Para de ser burrinho, melhora. Então isso está na mulher, Deus colocou isso na mulher e não colocou no homem. O homem é doido, é sem medo, ele vai lá e faz as coisas que não deve fazer às vezes. Então é esse sentido, é uma auxiliadora, é alguém que socorre o homem, é alguém que está ao lado do homem e não abaixo do homem. Ela está ao lado, ela completa o homem. Ela complementa o homem que não era bom que estivesse só. É uma comunhão estabelecida para completar a missão de Deus dada à humanidade. Amém? Vamos continuar. Versículo 19. Diz assim, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo, todas as aves do céu, trouxe-os a Adão, para ver que nome lhes daria, e o nome que ele desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. Aqui, essa palavra costela, ela tem dois significados no hebraico. Pode ser tanto uma costela física, como só está referindo a algo ao lado do homem mesmo. Alguns teólogos vão dizer que o intuito aqui da Bíblia é mostrar que a mulher ela está em igualdade com o homem, ao lado do homem. Ela não é inferior ao homem, nem o homem é superior à mulher, mas os dois se complementam e são um ao lado do outro para cumprir a missão de Deus. Tendo a mesma igualdade na criação, mas tendo funções diferentes dadas por Deus. E não para por aí, versículo 22, eu pedi a Fran que passe para mim, que travou aqui, diz, e da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou até ele. Versículo de número 22. Vou colocar aqui. E a palavra que a Bíblia usa para formar a mulher é uma palavra diferente, usada para que foi usada para formar o homem.
mais uma vez mostrando o propósito diferente. A palavra aqui é a palavra baná, que ela significa literalmente construir, edificar, erguer. É uma palavra usada para a construção do lar, construção de um altar. Sugere arquitetar algo com estrutura, beleza e propósito. Transmite a ideia de harmonia, projeto e acabamento fino. Sabe a obra ali, irmãos? Vou usar como exemplo. Quando estava sem piso ali, estava feio a frente, sim ou não? Agora que botou o piso, já está mais bonito, sim ou não? Deus olhou para o homem sem a mulher e falou, esse trem está feio. Deixa eu dar um acabamento fino. Deixa eu colocar ali um azulejinho para fazer o acabamento. É nesse sentido. Não estava completo o homem sozinho. Precisava de algo para complementar. E Deus, Ele cria a mulher. É nesse sentido, Ele arquitetou, Ele planejou, Ele edificou algo belo. É literalmente esse sentido, algo belo, algo harmonioso, um projeto divino, algo com beleza, algo com propósito. Então Deus, em toda a criação, tanto do homem quanto da mulher, Ele fez tudo com amor, com carinho, com dedicação. E confiou tanto a um quanto a outro funções para que juntos se complementem e possam cumprir a missão estabelecida por Deus. E continua o versículo 23. E o homem disse, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Aqui a Bíblia está mostrando, mais uma vez, a igualdade entre o homem e a mulher. Adão está reconhecendo, é osso do meu osso, é carne da minha carne. Glória a Deus. É alguém que veio para somar, é alguém que vai me abençoar muito, é alguém criado por Deus com um propósito maravilhoso. Não existe isso de um homem ser mais importante do que a mulher, ou a mulher mais importante do que o homem. Esse negócio de machismo e feminismo é por causa da queda. Deus criou tudo em igualdade para trabalhar em complemento, para trabalhar junto em união, complementando um ao outro, para que os dois juntos possam refletir a imagem e semelhança do Deus vivo. Amém? Vamos continuar caminhando para o fim. Versículo 24 diz, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui Deus estabelece o casamento. Uma só carne. Uma união feita por Deus, aquilo que Jesus vai falar lá no final, o que Deus uniu, não separe o homem. E parece que nós esquecemos isso nos nossos dias. Sabe, Deus instituiu a família. E muitas vezes nós estamos deixando de lado a família. Não estamos dando valor à família. Mas isso é precioso para Deus. Esse lugar, esse relacionamento familiar é precioso para Deus. Deus criou o homem e Deus criou a mulher. E os dois juntos formam uma família que glorifica o nome do Senhor nessa terra. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra, que é viva, poderosa e eficaz. Que a Tua palavra aqui lida, pregada, possa encontrar lugar em nossos corações. Que a Tua palavra, iluminada pelo Teu Santo Espírito, possa continuar a ministrar e a nos ensinar no decorrer da noite e da semana, Pai. No nome do Senhor Jesus, ó Pai. Que a Tua palavra ache lugar ao nosso coração e que possamos sair daqui sabendo que temos valor para o Senhor. Apesar do nosso pecado, apesar das nossas falhas, mas o Senhor nos planejou, o Senhor nos arquitetou, o Senhor nos fez com tanto amor e carinho. E a prova disso é que quando o homem errou, o Senhor mandou o Teu Filho Santo, perfeito, para morrer em nosso lugar. E nós te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Senhor Jesus. E te agradecemos, Senhor Espírito Santo,
porque o Senhor escolheu lá na criação nos fazer, mesmo não precisando de nós, o Senhor escolheu nos criar. Muito obrigado pelo seu amor, pela sua escolha.